Existe uma expressão na nossa língua que a gente usa quase sem pensar, né? Prende doido. Sim, direto. É o nosso jeito de falar de uma situação caótica, uma bagunça completa. Mas e se eu te disser que isso não é bem uma metáfora? Que por décadas um trem de verdade, abarrotado de gente, atravessava o Brasil com um destino terrível. É um pensamento bem pesado. Pois é. Hoje, nossa análise nos leva para Barbacena, interior de Minas, e para a história do Hospital Colônia, fundado lá em 1903. Um lugar com uma história complexa. Muito. E a gente tem em mãos o material que investiga essa história de uma forma muito, muito incisiva. A nossa missão aqui não é só revisitar um passado sombrio. É tentar entender o que a história desse lugar e desse trem revela sobre quem a gente é. Uhum. Ok, vamos desdobrar isso. O ponto de partida é a dualidade desse Hospital Colônia. Ele nasce com uma fachada de progresso, de ciência. Certo. A promessa oficial era ser um centro de tratamento para doentes mentais, seguindo o que se pensava na psiquiatria da época. Mas o que o nosso material-fonte escancara é que essa fachada, assim, ela desmoronou muito rápido. Desmoronou é pouco. O texto que a gente está usando tem uma frase que é um soco no estômago. Ele diz, oficialmente para tratar, na prática, para esconder. Exato. E a partir daí, a palavra hospital perde completamente o sentido. O lugar se transforma, na definição do autor, em um depósito humano. É a melhor definição. Mas o que me intriga é como se enche um depósito desse tamanho. E aí que entra o trem, né? É aí que entra o trem. O trem de doido era a engrenagem central dessa logística de exclusão. Uma logística. Sim, uma logística. Eram composições ferroviárias que saíam de várias regiões do país, não só de Minas, com vagões de carga superlotados. Vagões de carga? De carga. Dentro deles, pessoas que eram, na maioria das vezes, embarcadas contra a própria vontade, sem a menor ideia do destino ou do motivo. A viagem em si já era uma tortura. Imagino. Dias de duração, sem comida, sem água, sem a mínima condição de higiene. E o critério para receber essa passagem só de ida era para dizer um mínimo bem nebuloso. O material descreve os passageiros como gente embarcada sem explicação, sem diagnóstico, sem defesa. Isso. Isso quebra totalmente a ideia de que era um procedimento médico. Não era sobre saúde, era... Era a remoção. Exatamente. Era um mecanismo de controle social vestido de medicina. Quando a gente olha a lista de quem era enviado para lá, a farsa fica óbvia. Qual era o perfil? O conceito de doença mental era elástico, sabe? Servia para justificar o descarte de qualquer um que fosse considerado um problema. E essa lista que o nosso material traz é o que dá um rosto para essa tragédia. Não eram loucos anônimos, eram Pessoas. pessoas. Eram mulheres grávidas por patrões ou parentes, homens tímidos, filhas que perdiam a virgindade antes do casamento, esposas traídas de quem os maridos queriam se livrar, pessoas pobres e sem documentos. Basicamente, os indesejados. Qualquer um que desviasse da norma social, que fosse um inconveniente, podia ser colocado nesse trem. O resultado dessa política, ao longo de décadas, é um número que a gente custa acreditar. Mais de 60 mil mortos. Esse número foi apurado, e documentado de forma exaustiva pela jornalista Daniela Arbex, no livro O Holocausto Brasileiro. Um título forte. Muito. E o uso da palavra holocausto por ela não é casual. É uma escolha deliberada para chocar e para forçar uma comparação. Não se tratou de mortes por fatalidade. Foi um projeto de extermínio lento, sistemático. Baseado em quê? Baseado na negligência, nos maus tratos e na desumanização absoluta. Isso é um ponto importante. A palavra holocausto é tão carregada, tão associada a um evento histórico específico que usá-la em outro contexto pode gerar, uma certa resistência. Com certeza. O que a investigação da Arbex revelou sobre o dia a dia lá dentro que justificaria um termo tão forte assim? Olha, ela documentou um cotidiano de horror que desafia a imaginação. O frio em Barbacena é intenso e os internos eram mantidos nus ou com roupas rasgadas. Meu Deus. Anestesia como punição, não tratamento. Era tortura. Era tortura. Havia trabalho forçado,
Crianças nasciam e eram separadas das mães, dadas para funcionários ou vendidas. Vendidas. E os mortos não tinham um enterro digno. Seus corpos eram vendidos para faculdades de medicina ou dissolvidos em ácido. Quando se junta tudo isso, a palavra negligência parece fraca demais. Extermínio se torna mais preciso. É preciso respirar fundo para processar essa lista. Isso me leva a um ponto central do nosso material. Qual seria? Por mais que o número de 60 mil mortes seja avassalador, o texto argumenta que talvez ele não seja a parte mais perturbadora dessa história. O que, à primeira vista, parece um contrassenso. Como algo pode ser pior que 60 mil mortes? A provocação do texto é ótima. É nos fazer olhar para o mecanismo que tornou esse número possível. A estatística é o resultado, mas qual foi o processo? Qual foi a licença moral que a sociedade se deu para permitir que isso acontecesse? Exato. E o autor ilustra isso com uma cena poderosa. Durante a produção de um documentário sobre o hospital, um fotógrafo registrava as imagens dos sobreviventes, das ruínas. A diretora se aproxima dele e faz uma pergunta que o texto descreve como simples e cruel. E qual era a pergunta? Ela pergunta: como é registrar seres humanos que não são considerados humanos pela sociedade? Nossa, essa pergunta é a chave de tudo. A chave de tudo. O que é fascinante e terrível aí é o conceito que ela ilumina, a suspensão da humanidade. Isso vai muito além da falha do Estado ou da má prática médica. É um fenômeno social, um pacto silencioso. Um pacto. Sim. É uma sociedade inteira que, por conveniência ou medo, decide que um certo grupo de pessoas não pertence mais à categoria humano. E uma vez que essa linha é cruzada... tudo é permitido. É exatamente o que o texto diz. Essa frase é a chave. Quando alguém deixa de ser um de nós, as regras de civilidade, de empatia, de moral, elas simplesmente não se aplicam mais. Elas evaporam. E as consequências que a gente viu, o frio, fome, choque, nudez forçada, valas comuns, não são mais vistas como atrocidades, mas como procedimentos padrões para lidar com coisas. E é fundamental reforçar o que o texto aponta logo em seguida. Isso não aconteceu na Idade Média. O último trem de doido chegou a Barbacena no final dos anos 70, início dos 80. A história é recente. Muito recente. Aconteceu em paralelo à Bossa Nova, a construção de Brasília, as Copas do Mundo que o Brasil ganhou. Estava acontecendo enquanto o país se projetava como uma nação moderna. Essa simultaneidade que torna tudo mais desconfortável. Desconfortável é a palavra e me faz pensar. Se o problema não era só negligência ou falta de recursos, como o texto sugere, o que era então? Qual era a raiz filosófica, digamos assim, que permitia isso? O hospital não era um ponto fora da curva. O texto o define como um reflexo, um espelho de uma mentalidade muito presente no Brasil e no mundo no início do século XX. A eugenia. A eugenia. A ideia de que a sociedade poderia ser melhorada ou purificada através da eliminação dos seus elementos indesejáveis, fracos ou impuros. O Hospital Colônia foi a materialização brutal dessa ideologia. Era a limpeza social na prática. E essa máquina funcionou por mais de 80 anos. Como é que algo assim é interrompido? Uma hora, a sociedade acordou e percebeu o horror. Não foi um despertar espontâneo, não. Foi uma luta. O que aconteceu em Barbacena e em outros manicômios pelo Brasil foi o estopim para o que ficou conhecido como o movimento da luta antimanicomial. Ah, sim. Profissionais de saúde mental, psiquiatras, enfermeiros começaram a denunciar as condições desumanas e a questionar o modelo de confinamento. Eles propuseram uma mudança radical. Tratar as pessoas em liberdade, dentro de suas comunidades, com respeito. Uma virada de chave. Total. Foi um movimento que nasceu de dentro do próprio sistema como uma reação direta ao horror. O que nos leva a uma pergunta inevitável que o próprio material levanta. Ok, o modelo do manicômio como colônia foi combatido. A reforma psiquiátrica avançou. Mas será que a mentalidade que o sustentava ficou no passado? Ou ela só mudou de forma? Essa é a questão central. Porque os muros físicos podem ter caído, mas a lógica da exclusão é muito mais adaptável.
Ela sobrevive sem tijolos e arame farpado. E o autor nos dá umas analogias muito afiadas para pensar nisso. Ele escreve: hoje não existem mais trens de doido, mas existem filtros invisíveis. E complementa: não existem mais muros de manicômio, mas existem bolhas que isolam. É muito bom isso. Ele está sugerindo que as ferramentas de exclusão se tornaram mais sofisticadas, talvez até mais eficientes por serem menos óbvias. Isso levanta uma questão importante. Quem são as pessoas que hoje são isoladas por esses filtros invisíveis ou confinadas nessas bolhas que isolam? Certo. A gente pode pensar em exemplos muito concretos. A exclusão hoje pode usar o CEP de uma pessoa para negar um empréstimo ou uma vaga de emprego, criando guetos financeiros. Usar algoritmos que perpetuam preconceitos. Nossa, sim. Ou as bolhas de redes sociais, onde o debate é substituído pelo bloqueio. Quem pensa diferente não é confrontado, é simplesmente removido de seu campo de visão, silenciado. Exato. É um tipo de exílio digital. É um exílio digital autoimposto. A pessoa deixa de existir para você. Perfeito. Ou pense na forma como a arquitetura de muitas cidades é planejada. Bancos de praça com divisórias para ninguém poder deitar, pinos de metal sob viadutos. A tal da arquitetura hostil. Exato. É um muro que não parece um muro, mas que cumpre a mesma função. Afastar a população em situação de rua, torná-la invisível. O mecanismo de dizer você não pertence a este lugar continua operando. Então, o que tudo isso significa? Se a responsabilidade não era só dos médicos ou dos diretores do hospital, de quem era? O texto é categórico ao afirmar que o ponto cego não era o hospital. Não. O hospital era o sintoma visível, a febre. Culpar só o hospital seria como culpar a febre e ignorar a infecção que a está causando. E a infecção, segundo o argumento, estava na sociedade. A frase-chave é: o ponto cego era a sociedade que fingia não ver. Exatamente. A responsabilidade era coletiva. A cidade de Barbacena, que convivia com o hospital, o Estado, o país. Havia uma conveniência em ter um lugar para onde enviar os indesejáveis. Era uma solução fácil para problemas complexos. E existe uma psicologia muito poderosa por trás dessa negação coletiva. O texto toca nisso de forma brilhante quando diz: porque o mais fácil é chamar alguém de louco. Difícil é admitir que o problema está em nós. É isso. Rotular o outro como anormal ou perigoso é um mecanismo de defesa psíquico. Ele nos isenta da responsabilidade de questionar a estrutura social que gera pobreza, violência, exclusão. Se o problema é daquele indivíduo, então nós, como sociedade, não precisamos mudar nada. É a terceirização da culpa. O problema é ele, não o sistema que o oprime ou o abandona. E essa lógica permitiu que o Colônia prosperasse por décadas, com a cumplicidade passiva de milhões de pessoas. Um pacto de silêncio. Um pacto de silêncio para não ter que olhar para o horror e reconhecer a própria participação nele. Hoje, o antigo hospital abriga o Museu da Loucura, né? Um esforço para que essa história não seja esquecida. Sim, um lugar importantíssimo. Mas o museu combate o esquecimento, não necessariamente a mentalidade. Exatamente. O museu é um memorial, um aviso. Mas a luta contra o ponto cego coletivo é diária. É um exercício constante de se perguntar: quem a gente está escolhendo não ver hoje? Resumindo a nossa conversa, então. A história do trem de doido e do Hospital Colônia vai muito além de um capítulo sombrio da psiquiatria brasileira. Foi a materialização de um processo de desumanização que contou com a aprovação, ativa ou passiva, de uma sociedade inteira. Sim. A lição mais dura é que a fronteira que define quem é humano e quem não é, ela não é natural nem fixa. É uma linha desenhada com a régua do poder, do preconceito, da conveniência de cada época. Barbacena é o exemplo extremo do que acontece quando uma sociedade se sente no direito de fazer esse desenho. E a conclusão do nosso material é que, embora aquele trem específico tenha parado e aqueles muros tenham se transformado em um museu, a mentalidade por trás deles pode ter apenas trocado de roupa. As formas de exclusão se modernizaram. Ficaram mais discretas, mas o impulso de isolar aquilo que nos incomoda ou que a gente não entende continua presente. E é por isso que o texto que a gente analisou termina não com uma resposta,
mas com uma última pergunta. Uma provocação que fica ecoando e que eu acho que é a maneira perfeita de encerrarmos. Qual é? A pergunta que sai dos pavilhões de Barbacena e chega até nós hoje é: se um dia decidiram que certas pessoas não eram humanas, o que nos garante que isso não pode acontecer de novo? O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.